Você já considerou que a maioria das pessoas dedica toda a sua existência a perseguir objetivos que não escolheu conscientemente? Elas vivem para metas impostas pela família, pela sociedade ou pelas necessidades financeiras. Imagine isso. Você está literalmente investindo sua vida em algo que você escolheu. Não é sobre merecer a meta. É a meta que precisa te merecer. Se isso não o surpreendeu, talvez você ainda não compreenda. Cada segundo seu está sendo aplicado ou desperdiçado em uma trajetória. A questão é: qual? Você já refletiu sobre o que está fazendo com a sua vida? De verdade mesmo. Porque, note bem, a cada dia, invariavelmente, você está trocando sua vida por algo. Sua vida, sua energia, seus momentos estão sendo investidos em alguma coisa. E a maior parte das pessoas sequer decidiu conscientemente no que está trocando. Isso me fascinava profundamente quando, pela primeira vez, ouvi a ideia de que cada objetivo escolhido é literalmente o que escolhemos viver. Aquilo me paralisou e, ao mesmo tempo, me libertou. O que você busca é digno de você. Não se trata de sua dignidade em relação ao sonho. É o sonho que precisa ser digno de você. A maioria busca migalhas, deseja um aumento salarial, pagar as contas no fim do mês, ter certa segurança, e tudo bem querer isso, mas será que é só isso que você deseja? Ou está se contentando com isso porque acredita que não pode ter mais? Lembro-me quando me propus a ter uma nova casa, e não era pela casa em si. O desejo real era me transformar em alguém capaz de atrair essa realidade. O mais espantoso foi perceber que, na verdade, o bem material era a menor recompensa. O grande presente foi quem eu precisei me tornar para alcançá-lo, e foi aí que a magia começou. A casa era apenas um símbolo, um reflexo. Eu me apaixonei pelo que ela representava, pela transformação interna que exigia de mim. Não era mais sobre conquistar algo, era sobre me tornar alguém, me tornar mais consciente, mais inventivo, mais conectado à minha verdadeira essência. É isso que falta à maioria. Um objetivo que a acenda por dentro. Não algo que você gostaria de alcançar se der certo. Não algo que você aceitaria se o universo colaborasse. Estou falando de um desejo que acelera seu coração, aquele que o impede de dormir, não de preocupação, mas de entusiasmo. E sabe o pior? A maioria das pessoas teme até mesmo escrever esse desejo em um papel. Sim, elas temem admitir a si mesmas o que realmente querem, porque sabem que, se o escreverem, não haverão mais desculpas. Terão que agir, terão que enfrentar obstáculos. E a mente não gosta disso. Ela quer manter tudo como está. Mas aqui vai uma verdade que pode ser dolorosa. Não é a falta de dinheiro, nem a falta de tempo, nem a falta de apoio que o impede. É a falta de ousadia de desejar grande. Você pode estar pensando: mas eu não tenho experiência. E eu lhe digo: você não precisa de experiência. Você precisa de determinação. Conheci pessoas que partiram do nada mesmo, sem instrução formal, sem apoio familiar, endividadas, com filhos, com problemas reais. Mas sabe o que elas tinham? Um objetivo claro e um amor incondicional por ele. E isso move montanhas. Literalmente. Talvez você esteja se perguntando: e se eu falhar? Eu lhe devolvo a pergunta: e se você passar os próximos 40 anos evitando o fracasso e ainda assim terminar frustrado, arrependido e vazio? Isso não é segurança. Isso é uma tragédia disfarçada de cautela. A única segurança verdadeira está em se tornar alguém que sabe quem é, que está alinhado com seu propósito e que decidiu viver com valentia. E valentia, meu amigo, não é ausência de medo, é o movimento apesar do medo. Quero que você faça um exercício agora. Pegue um papel, uma caneta e escreva detalhadamente um objetivo que você deseja com todo o seu coração. Não o que parece razoável, não o que é plausível. O que você quer, aquilo que, só de pensar, já faz seus olhos brilharem. Escreva como se já fosse real. Estou tão feliz e grato agora que... E complete. Use o presente. Sinta.
Viva isso em sua mente e leia em voz alta todos os dias. Não uma ou outra vez, todos os dias. Porque esse objetivo é mais do que um destino. Ele é um reflexo de sua grandeza. Eu fiz isso e faço até hoje. No início, parecia estranho, parecia mentira, mas com o tempo o sentimento cresce, a fé cresce, a vibração muda e o mundo ao redor responde. Porque ele sempre responde ao que você vibra, não ao que você diz. Uma vez conheci um jovem. O objetivo dele era dominar todo o processo de criação de uma série animada. Ele queria criar, escrever, desenhar, dirigir. Um objetivo imenso. E eu perguntei, você estabeleceu uma data para isso? E ele respondeu, sim, outubro de 2023. 4 anos depois, olhei em seus olhos e disse, por que 4 anos? Por que não começar agora? O tempo é uma desculpa elegante que a mente usa para adiar a coragem. Quando ele começou a perceber que podia dar um passo hoje, não amanhã, ele sentiu algo novo. Progresso, clareza, amor pelo processo. E sabe o que é isso? É o fogo que só arde quando você está no caminho certo. Então eu lhe pergunto agora, pelo que você está trocando sua vida? O que você está buscando hoje é digno de quem você pode se tornar? Ou está apenas ocupando seu tempo com tarefas que o distanciam de si mesmo? Você não está em um ensaio. Essa é a vida real. E apenas você pode escolher o papel que quer representar nela. Tudo no universo é energia. Você é energia. Seus pensamentos, suas emoções, seus objetivos, tudo isso vibra. O que a maioria das pessoas não entende, ou pior, nunca parou para notar, é que essa energia está constantemente em movimento, e ela não se move de qualquer maneira. Ela se move de acordo com a forma que você lhe dá. Você é o escultor, o molde. E sua mente é a ferramenta mais poderosa de criação que existe. Não estou falando de teoria, estou falando da realidade que constrói realidades. No início, quando ouvi que moldamos o mundo ao nosso redor, com nossos pensamentos, confesso, não entendi nada. Era uma ideia bela, mas me parecia distante. Só que então tudo começou a fazer sentido quando compreendi que nós não apenas pensamos, nós nos conectamos com uma inteligência universal, um campo de possibilidades infinitas que está ao nosso alcance constantemente. E esse campo, ele responde à nossa vibração. Você já percebeu que, quando está com raiva, parece que tudo dá errado? As pessoas o tratam pior, as coisas saem do controle, os imprevistos surgem. Agora, quando está em um estado de gratidão, de amor, de entusiasmo, parece que até o trânsito colabora. Isso não é coincidência, isso é vibração. E o universo responde ao que você emite. Sempre. Foi quando entendi isso que tudo mudou. Percebi que quando estabelecia um objetivo, estava na verdade moldando energia bruta. Energia que passava por mim, o tempo todo, esperando uma direção. E era meu foco, minha imaginação, meu sentimento que davam essa direção. Veja, o objetivo não é apenas algo que você quer alcançar, ele é a forma que você está dando à energia que flui através de você. Lembro-me de um dia específico em que isso ficou claro para mim. Estávamos em um seminário e Bob disse com todas as letras, você está moldando energia, é isso que um objetivo faz. E naquele momento, parecia que um interruptor virou dentro de mim. Eu vi, eu senti, e eu soube ali que nada mais seria igual, porque eu tinha compreendido o que antes só era um conceito. É como observar o vento e entender que ele não sopra ao acaso, que há direção, que há fluxo. E mais do que isso, que você pode içar as velas de sua vida de acordo com essa direção. Quando você entende isso, não é mais uma vítima do acaso. Você se torna protagonista. Você começa a operar em um nível superior de consciência e a vida começa a lhe responder de forma completamente diferente. A maioria das pessoas vive presa ao que os olhos podem ver. Elas acham que só é real aquilo que se pode tocar. Mas me diga, o Wi-Fi é real. Você não o vê, mas o usa. O pensamento também é assim, invisível e poderoso.
O que você pensa com frequência, o que você sente intensamente e o que você acredita profundamente começa a se manifestar, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a frequência com que se conecta a ele. Um exemplo real que me marcou foi o de um homem que chegou ao meu seminário cheio de ceticismo. Ele não acreditava em nada disso, estava preso à lógica, à gramática inclusive. Ele me disse: "Não consigo entender como alguém com tantos erros gramaticais pode me ensinar alguma coisa." Eu ri e respondi: "Eu posso te ensinar a adquirir o prédio onde você trabalha." Ele ficou em silêncio. Aquilo o impactou. Por quê? Porque não era sobre linguagem. Era sobre vibração. E alguns meses depois, aquele mesmo homem se tornou presidente de uma empresa. Quando ele mudou por dentro, o mundo ao seu redor respondeu. Foi a vibração que fez o trabalho, não a lógica. Você precisa parar de acreditar que as condições externas definem seu poder de realização. Você não precisa de circunstâncias ideais. Você precisa de alinhamento interno. Você precisa se colocar na frequência do que deseja. Isso é real. Isso é mensurável. Isso é observado em física quântica, em neurociência, em psicologia. Pesquisas mostram que pessoas que vivem com clareza de propósito, que visualizam com frequência e que se envolvem emocionalmente com seus objetivos, ativam áreas cerebrais ligadas à motivação, ao foco, à criatividade. Elas se tornam literalmente mais capazes. E é isso que eu quero que você comece a aplicar agora. Não amanhã, agora. Se você quer mudar seus resultados, precisa mudar a vibração que está emitindo neste instante. Como? Escolhendo um objetivo, se envolvendo emocionalmente com ele, sentindo-o como real, repetindo essa imagem mental todos os dias. E, acima de tudo, agindo como se fosse inevitável. Porque é isso que transforma a energia invisível em matéria. É isso que transforma desejo em realidade. Pessoas vivem dizendo: "Quando eu tiver dinheiro, eu vou mudar minha vida." Mas é o contrário. Quando você muda sua vibração, o dinheiro aparece, as oportunidades surgem, as portas se abrem. O mundo começa a se reorganizar ao seu redor. Você não tem ideia do que está dentro de você. Porque veja bem, nada é criado ou destruído. Tudo já existe. Seu papel é se tornar compatível com aquilo que deseja. Você não vai atrair o que quer. Você vai atrair aquilo que você é. E quando você começa a moldar conscientemente a energia que passa por você, começa a ver o impossível acontecer. Mas não adianta só ouvir isso. Você precisa viver, praticar, sentir. Porque só a ação gera transformação. Não basta entender o que estou lhe dizendo. Você precisa se tornar isso. Agora me diga, como você está moldando a energia de sua vida hoje? Com medo ou com fé? Com dúvida ou com entusiasmo? Com limitação ou com possibilidade? A escolha é sua, sempre foi, sempre será. Sua mente é uma oficina, um lugar sagrado onde você fabrica todos os dias as experiências que irá viver. E a principal ferramenta dessa oficina se chama imaginação. Agora, pare por um segundo e pense comigo. Como você está usando sua imaginação? Porque veja, ela está sempre funcionando. Mas se você não estiver dirigindo, é o medo que assume o volante. É assim com quase todo mundo. A grande maioria das pessoas usa a imaginação para criar o que não quer, para reforçar tragédias que ainda nem aconteceram. Elas se imaginam sendo rejeitadas, falhando, perdendo, sendo julgadas, e tudo isso com uma riqueza de detalhes absurda. Sentem o frio na barriga, a vergonha, o arrependimento, o peso do fracasso, tudo antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Você já percebeu isso? Já reparou como é fácil se imaginar no pior cenário, mas incrivelmente difícil se ver vitorioso, em paz, realizado? Acontece que a mente não diferencia o que é real do que é vividamente imaginado. Se você alimenta imagens mentais de escassez, fracasso e rejeição, seu corpo entra em estado de alerta. E com o tempo, isso se torna um padrão. E o que você repete emocionalmente vira sua vibração. E o que você vibra, você atrai. O que transformou minha vida
e a vida de milhares de pessoas que caminharam comigo foi entender que a imaginação é a prévia da realidade. Tudo que existe no mundo físico foi criado 2 vezes. Primeiro na mente de alguém, depois no mundo material. E se você ainda não está vivendo o que quer, talvez seja porque ainda não criou a imagem certa. Você precisa parar de usar a imaginação contra si mesmo. Precisa usar esse dom como ele foi projetado para funcionar, para criar, para expandir, para acessar dimensões de sua mente que o conectam com aquilo que você realmente deseja. E não importa se parece insano. Na verdade, se parece insano, talvez esteja no caminho certo. Lembro-me de estar em um café, sozinho com meu caderno. Eu fazia isso com frequência. Pegava meu café, sentava em um canto e começava a escrever imagens. Simples assim. Começava a fantasiar. Me via em palcos, ajudando multidões, transformando vidas. Eu via uma equipe, um escritório, programas rodando pelo mundo. E o mais interessante, na época eu não tinha nada disso, mas dentro de minha mente, tudo já estava em movimento. E esse movimento interno começou aos poucos a transformar o mundo fora de mim. No início eu não dizia a ninguém. Eu pensava que iriam me chamar de louco, já achavam, aliás, mas aquilo me dava uma paz, uma empolgação, um brilho nos olhos que eu não conseguia ignorar. Eu sabia que estava tocando em algo que era maior do que eu, e, mesmo sem saber como, eu sabia que aquilo se tornaria real. Não por acaso, mas porque minha mente estava grávida daquela ideia. Eu alimentava, eu sentia, eu acreditava. Você já teve uma ideia assim? Daquelas que ardem por dentro? Daquelas que mesmo quando você tenta esquecer, ela volta? Então entenda uma coisa, isso não é coincidência, é um chamado, e você só precisa de uma coisa para começar: dar forma a essa imagem. Veja-a com todos os detalhes, cores, sons, cheiros. Como você se sente ao viver isso? Quem está ao seu redor? O que você ouve? O que você diz a si mesmo? Crie isso como se já fosse verdade, porque dentro de você já é. Napoleon Hill chamou a imaginação de a mais milagrosa, maravilhosa e inconcebivelmente poderosa força do mundo. E eu acredito nisso com cada célula do meu corpo, porque foi essa força que me tirou da falência, do desespero, da mediocridade, e me levou a viver uma vida que nem em meus sonhos infantis eu imaginava possível. Quer um exemplo? Uma vez, estava ajudando uma pessoa a definir um grande objetivo. Ela queria ser animadora, criar uma série, mas me disse que precisaria de 4 anos, 3 para a faculdade, 1 para entrar na indústria. Eu disse, por que esperar 4 anos? Comece agora. Ela arregalou os olhos, não esperava isso. Mas naquele momento, algo nela mudou, porque ela entendeu que a imaginação não depende de prazos, ela depende de presença, de ousadia, de decisão. Sua imaginação é o lugar onde você desenha o projeto da casa que vai viver, onde você ensaiará a apresentação que fará, onde você visualiza o impacto que quer causar. Seu erro não é sonhar grande, seu erro é sonhar pequeno. E o maior erro de todos é parar de sonhar. Se você parar para observar, todas as pessoas que deixaram sua marca no mundo eram consideradas sonhadoras. O mundo chamou os irmãos Wright de loucos antes de chamá-los de pioneiros. Chamaram Edison de tolo antes de chamá-lo de gênio. Chamaram Walt Disney de infantil antes de chamá-lo de visionário. O que essas pessoas tinham em comum? Elas viam o que ninguém mais via e não desistiram até que o mundo visse também. Então me diga, o que você está esperando? Um sinal? Uma permissão? Uma garantia? Você já tem tudo isso dentro de você. Você tem o direito de imaginar uma vida grandiosa, de visualizar uma existência com significado, impacto e propósito. Mas precisa ter disciplina. Disciplina para imaginar todos os dias, para reforçar essa imagem até ela se tornar mais real que seus medos. Crie essa imagem com tanto amor, com tanta intensidade, que ela comece a nutri-lo, que ela o levante de manhã com entusiasmo, que ela o mova mesmo nos dias em que estiver cansado. Porque quando essa imagem se torna parte de você, ela cria raízes, e depois
ela cria frutos. E não se surpreenda se as pessoas ao seu redor começarem a notar algo diferente. Elas vão perceber. Vão dizer que você mudou, que está mais leve, mais confiante, mais vivo. Porque você estará. Quando você usa sua imaginação da forma correta, o mundo todo começa a se alinhar com essa nova vibração. E o impossível se torna inevitável. O mundo vai tentar pará-lo. E não só o mundo externo, mas o mundo dentro de você também. As vozes que dizem, você não pode. Você não sabe o suficiente. Você está sonhando muito alto. São vozes que muitas vezes vêm disfarçadas de prudência, de lógica, de responsabilidade. Mas não se engane. São mecanismos de defesa do ego. São armadilhas do medo. E se você não aprender a reconhecê-las, vai viver uma vida pela metade. Uma vida adaptada aos outros. Uma vida onde você se esquece de si mesmo para se encaixar nas expectativas alheias. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas brilhantes, talentosas, com ideias magníficas e que não fizeram nada com isso porque ficaram esperando permissão, esperando aprovação, esperando um sinal de que seria seguro. Mas a verdade é que o sinal só vem depois da decisão. Nunca antes. Você precisa entender que nem todo mundo vai apoiá-lo. Nem todo mundo vai compreender. E isso é absolutamente normal. Eles não precisam entender. Só você precisa. E mesmo que você ainda tenha dúvidas, mesmo que ainda não consiga enxergar o como, se você sente no fundo do peito que aquilo é seu, então é seu. E você precisa honrar isso. Sabe, eu já fui julgado, criticado, rejeitado. Já disseram que eu era louco, ingênuo, antiquado. Já riram da minha forma de falar, da minha falta de formação acadêmica, das ideias que eu defendia. Uma vez, um homem me olhou nos olhos e disse: como alguém que comete tantos erros gramaticais pode me ensinar algo? E eu respondi com um sorriso: eu posso te ensinar a adquirir o prédio onde você trabalha. A sala ficou em silêncio. Mas eu não disse isso por arrogância. Eu disse porque era verdade. E mais do que isso, porque era necessário mostrar que não é a gramática que define a sabedoria. É a consciência, é o resultado, é o impacto. Esse mesmo homem, que no início mal me escutava, acabou se tornando presidente de uma empresa. Ele abriu a mente, ele viu, e ele se permitiu mudar. Mas isso só aconteceu porque ele teve a humildade de parar de resistir. Agora eu lhe pergunto, quantas vezes você já deixou de dar um passo porque alguém próximo a você disse que era besteira? Quantas vezes você reduziu seu sonho para não ser chamado de arrogante? Quantas vezes você se moldou ao padrão de quem nunca teve a ousadia de fazer o que você quer fazer? Você precisa parar de viver tentando agradar quem não está disposto a crescer. Porque se você se prende à aprovação deles, acaba vivendo uma versão de si mesmo que nem sequer o satisfaz. E ainda assim você não será aprovado. Porque a verdade é que quem está frustrado com a própria vida sempre vai criticar quem está tentando viver com plenitude. E se você não aceitar isso, vai passar os melhores anos de sua vida tentando ser aceito por pessoas que nem sabem o que querem. E eu entendo que dói. Porque todos nós queremos ser amados, reconhecidos, pertencentes. Mas o preço de ser amado por todos pode ser muito alto. Porque às vezes você precisa decepcionar o mundo para não se decepcionar consigo mesmo. Isso não é teimosia, é firmeza. Criticam Henry Ford por afirmar que um motor de 8 cilindros em um único bloco era viável. Taxaram os irmãos Wright de visionários imprudentes ao sonharem com o voo humano. Edison fracassou mais de 1000 vezes antes da invenção da lâmpada, mas a cada revés declarava: não errei, apenas descobri mais um caminho errado. E no final, iluminou o mundo, literalmente. Você está pronto para prosseguir, mesmo sem apoio? Está disposto a continuar apesar das risadas alheias? Persistirá mesmo duvidando de si, porque haverá momentos em que as críticas externas serão ensurdecedoras. Mas nestes momentos, você precisa se recolher e lembrar: ninguém compreende sua chama interior como você. Ninguém recebeu a missão que lhe foi destinada. Por isso, não necessita de aprovação alguma.
Recordo-me de uma história comovente. Um casal planejava adquirir uma casa. Desanimado pela falta de recursos, quase desistiu. Perguntei: já tomaram a decisão de comprar? Confusos, questionaram como decidir algo financeiramente inacessível. Respondi: sem decisão o universo não se move. Não precisam do dinheiro para decidir. A decisão atrai o dinheiro. Eles se olharam, respiraram fundo e decidiram. Em breve, moravam na casa descrita e, posteriormente, a venderam com lucro. O impossível não era inatingível, apenas aguardavam uma validação externa para uma decisão interna, o que nunca funciona. Lembre-se diariamente: suas limitações são geralmente crenças impostas, cultivadas a cada vez que você cede ao medo alheio. Mas você pode parar agora mesmo. Quanto de sua vida você sacrifica buscando a aceitação de quem não compartilha seus sonhos? Quanto de sua grandeza você esconde por causa de opiniões externas? Você não nasceu para ser mais um, para se ocultar, mas para brilhar. E mesmo que incomode, brilhe. Ao fazê-lo, permite que outros também o façam. E no final isso transforma o mundo. Não discursos, mas exemplos de quem ousou ser autêntico. A única diferença entre uma vida comum e uma extraordinária é a escolha de viver em sintonia com seus verdadeiros desejos. Ouviu isso durante todo o vídeo. O ponto crucial não são técnicas, palavras bonitas ou teorias, mas a coragem de escolher um objetivo que o impulsione, vibrar na frequência do sucesso e manter essa visão viva, mesmo com a oposição do mundo. Não precisa entender tudo agora. Apenas dê um passo, depois outro. O caminho se revela à medida que você avança. Aproveite o ímpeto. Um novo vídeo está na tela. Clique. Subirá um degrau em sua jornada de autoconhecimento, saindo pelo menos um pouco mais sábio, forte e alinhado com seu verdadeiro eu. Obrigado por estar aqui. Encontro-o no próximo vídeo.